palestra dessa tarde, algumas pessoas até estão meio assustadas, já até comentaram comigo e até já recebi recado que eu não vou nessa palestra porque é muito, me toca demais. Se chama Consciência e Responsabilidade Moral. Confesso que realmente ela mexe. E eu faz muito tempo que eu estou estudando para esse tema tão belo chamado consciência. Então nós vamos caminhar juntos. Então nós vamos pedir ao nosso irmão, enquanto ele faz uma musiquinha assim, vamos nos acalmarmos para preparar para o Pai Nosso. Meus amados e queridos irmãos, que Deus os abençoe, que o Divino Mestre Jesus nos acolha, que a espiritualidade maior dessa tarde, que nos granjeie essa grande oportunidade de sermos assistidos, amparados. Encontre uma posição bem confortável, respire pausada e profundamente, libere tudo aquilo que é negativo nos seus pensamentos, começando pelo auto-perdão, perdoando também aqueles irmãos que na caminhada tantas vezes nos magoam, nos ferem, nos caluniam. Possibilita-nos, Divino Mestre Jesus, colocarmos no nosso coração o amar ao próximo, o amar os nossos inimigos, a perdoarmos, para também assim sermos perdoados. Libertemos, amados irmãos, estas amarras psicológicas que nos impedem, e nesse instante, pela meditação, pela concentração, pela pausada respiração, sentirmos o ar penetrando em nosso corpo, fortalecendo a nossa mente e o nosso corpo físico. Deixe, amado irmão, querida irmã, que essa paz esteja na sua mente, aquiete seu coração. Se tiver vontade de chorar, deixe vagarosamente a lágrima da sua alma chegar até Deus com a comunhão do pensamento, porque nesse instante de alma unida a Deus, vamos cantar a belíssima oração de louvor, de gratidão, de amor e de perdão, que o próprio Jesus assim nos ensinou. Abram devagarinho os olhos do corpo, amados irmãos.
Vamos respirar. Vamos sentir a paz. Vamos nos permitir um breve momento, 50 e poucos minutos, para o despertamento. Quando criança, no colégio interno, chamavam-nos a atenção para a seguinte expressão: faça o exame de consciência. Cresci alimentando certas vezes temores, medos, ansiedades, porque examinar a consciência era exatamente me permitir ouvir a mim mesmo. Na doutrina católica, chamavam-nos a atenção para essa voz da alma, da nossa consciência. Curiosamente, 40 e poucos anos depois, adentrando na belíssima doutrina dos espíritos, doutrina espírita, é que eu fui compreender que consciência, como diz os benfeitores espirituais, nada mais é do que a voz da alma, quando encarnado, e a voz do espírito quando desencarnado. Que lindo isso! Por que tanta gente tem medo da consciência? Eu nunca fiz essa pergunta, mas me faço a mim mesmo. Por que eu tinha medo quando criança? Porque sabedor que eu era, que havia, entre aspas, aprontado, que havia negligenciado algumas coisas que eram tão necessárias, sobretudo, me descuidado com relação aos valores que me eram incutidos pela benesse e pelo amor dos meus queridos pais, é que, compreendendo que cada vez que eu mal agia, mas antes do mal agir, eu passava pelo mal pensar. E tantas vezes nos ensinaram, na confissão, faça um paralelo, para nos dizer que havia o pecado por pensamento, pecado por palavra e pecado por ação. Então eu me perguntava, se já estou pecando só de pensar, meu Pai, quantos pecados! E aquilo ia marcando a minha conduta. Também me lembro, desculpe fazer um paralelo, de uma imagem num dormitório onde havia em torno de 200 jovens. Na entrada havia um quadro muito belo, mas profundo, de um olho azul brilhante, e embaixo escrito: Deus tudo vê. Queridos, aquilo me dá arrepio até hoje. Aquele quadro não sai da minha mente, porque quando criança, imagine, Deus tudo vê, aquele olhão azul me encarando a todos nós. Mas isso não me magoou, não me feriu, pelo contrário, trouxe-me reflexões profundas. E hoje, aos 70 anos, fico, extremamente feliz de poder vivenciar essas experiências, hoje sedimentadas um pouquinho mais no conhecimento e na consciência que está mais desperta. Por isso que essa voz que clama a atenção, que clama cuidado, que clama equilíbrio, para que no momento em que você estabelecer esse equilíbrio, você consiga também estabelecer o acerto, para que através deste acerto você consiga fazer com que os seus valores morais, como as responsabilidades externas dos nossos valores sociais, passam também com nossos valores internos, das nossas responsabilidades pessoais, fazer com que nós cresçamos em intelecto, mas também abramos a outra asa do nosso conhecimento. Voar, tanto aprendemos que é preciso nos libertar. E quando não nos libertamos, empurram-nos via mazelas físicas e mazelas morais para esses precipícios que nós mesmos construímos
abaixo do nosso horizonte. Já não mais olhamos para o alto, porque as atitudes não tão condizentes com atitudes cristãs levam-nos a tomarmos certos atos, agirmos de uma forma comportamental que nos trazem reflexões. E essas reflexões nos levam a nos questionarmos. Afinal de contas, quem eu sou? Já não mais adolescente que se pergunta por quê, mas adulto, já mais consciente, desperto, já consigo me perguntar: para que eu estou vivendo? E para que eu vivo dessa forma, se eu tenho grandes possibilidades? Então, nessa tarde, caminhando com a voz da consciência, leva-nos também a uma outra palavra que é consequência, chamada responsabilidade. E que nós acrescentamos moral. Temos as nossas responsabilidades pessoais com relação a nós mesmos. Primeiro, vou enumerar o que sobejamente todos nós conhecemos. Primeiro, crescer. Crescer intelectualmente. Para que crescendo eu seja útil. E que sendo útil eu consiga fazer o bem. Mas não basta. Quando moralmente eu começo a me modificar, eu já percebo que não basta apenas eu ser útil. Fazer o bem. Eu preciso fazê-lo com mais intensidade, como diz o jovem, com mais capricho, com mais cuidado e mais magnanimamente falando com o coração aberto, para que esse fazer o bem, que é útil, se torne necessário. Então eu faço o bem para mim quando eu cresço. Eu faço o bem para os outros quando eu me transformo. Eu faço o bem para a coletividade humana e para o nosso cosmo, o nosso universo, quando meus pensamentos são modificados. Que responsabilidade, pois. Então começamos primeiro conosco. Para isso caminhamos paulatinamente, degrau a degrau. Como a natureza, como nos diz a doutrina que não dá saltos, vai degrau por degrau. Qual a criança que nós ensinamos a dar os primeiros passos, a balbuciar as primeiras palavras, a tomar atitudes não mais pelos nãos, mas pelo faça assim, pela orientação, pelo equilíbrio, pelo acerto. Já não precisamos mais de nãos, precisamos de sim. Desses sims que são conscientes, responsáveis, adultos, que mesmo adulto quanto criança. E também me faz lembrar uma passagem aqui do texto que é interessante. A consciência não está ligada ao intelecto. Haja vista que há muitas pessoas ditas incultas, que praticamente não sabem nem ler, nem escrever, e muitos também que não sabem nem ler e nem escrever, e no entanto têm uma consciência moral despertada. E outros que academicamente já galgaram todos os degraus, a começar lá do maternal e culminar com o pós-doutorado, também prescindem do despertar, e muitas vezes muito mais do que aquele chamado inculto, ignorante entre aspas, porque não teve a oportunidade de estudar. Por isso que Joana d'Ângeles, no seu livro, e eu calquei em 2 momentos no Livro dos Espíritos, basicamente na questão 621, quando Kardec, de uma maneira muito inteligente, pergunta aos espíritos dessa forma: onde está escrita a lei de Deus? Lei de Deus, que seria o nosso código, que seria nosso manual de conduta. Onde está escrita a lei de Deus? Ao que tão sabiamente o mundo espiritual respondeu a ele: na consciência. Então não precisa dizer mais nada. A resposta é tácita, é firme, é segura, é inconteste. É na consciência que está escrita a lei de Deus. Por isso, vige
e torna-se necessário que essa lei seja cumprida. Aliás, nós não discutimos leis. Leis já foram assim ditas, assim normalizadas para serem cumpridas. Mas não temos ritos, não temos dogmas, temos as leis de Deus, que começa porque Jesus mesmo a sintetizou, de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E o Espírito da Verdade acrescenta, instruir-se como segundo mandamento, amar-se como primeiro e instruir-se como segundo de uma maneira complementar. Por isso que à medida da minha instrução, que abro o meu intelecto, consigo também a percepção da compreensão dessas leis. Agora, pergunta-se, as crianças sabem onde estão escritas essas leis? Sim. Basta apenas que nós adultos as despertemos. Aí a nossa responsabilidade enquanto pais, educadores, adultos, responsáveis, para que possamos despertar o espírito que está num corpo criança, essa lei que está dentro dele, da nossa consciência e da consciência também, cujo espírito sabe, mas momentaneamente deixa ainda, porque nascemos simples, nessa destituição de toda a vaidade, mas que gradativamente vamos, fruto das convivências, fazendo com que essa consciência seja obscurecida. Colocamos por cima culpas, colocamos por cima, agora eu não posso. Cobrimos essa consciência com o depois eu resolvo. Observe. Colocamos por cima, ninguém está me vendo. Colocamos por cima, é só um pouquinho. Está cheio de dinheiro aqui. Se eu tirar um pouquinho, ninguém vai perceber. Colocamos por cima aquilo que é lei mais natural do respeito. E isso nos emociona, não é verdade? E começa toda vez que nós dilapidamos moralmente essa lei. Pelo nosso pensar, ninguém está me vendo. Não vai fazer falta. Eu estou tão pobre, tão necessitado. Mas isso é no momento. Observe que milhares e milhares de desculpas embotam, encobrem essa sua consciência. E chegará um momento que não há mais escrúpulo. Ou seja, faz sem escrúpulo, sem ressentimento, sem mágoa, sem dó. Assim como tantos hoje fazem no mundo, no nosso país, e vemos corrupção por tudo que é lado, e vemos e ouvimos jovens dizendo assim: não tem mais remédio, nada mais presta nesse país. Como não? Os valores estão. Há pessoas que talvez errem. Há colegas nossos que infringem essas leis, que passam por cima da sua consciência. Por isso que a responsabilidade, segundo a benfeitora espiritual, é a manifestação evidente da aquisição da consciência. Então, a partir do momento que você adquire essa responsabilidade moral, você está deixando evidente, às claras, a sua consciência. Observe? Então, quando nos olham, basta um olhar. Quando nos ouvem, são capazes de delinear quem nós somos. Se o provérbio oriental diz assim: sorria ao atender ao telefone, porque do outro lado a pessoa vai identificar o seu estado. Imagine o que nós passamos para os outros. Mas deixando de lado o que passamos, vamos mergulhar em nós mesmos. Daí que vem que essa conquista dessa responsabilidade
vai despertar fatores profundos para chamar a atenção nesse dualismo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o dever e a irresponsabilidade, entre a honra e o desar, a desgraça, o infortúnio, entre o nobre e o vulgar, entre o lícito e o irregular, enfim, entre liberdade e a libertinagem. Observe que esses são fatores que ou despertam ou encobrem a nossa consciência. Por isso é que quando diz assim, do homem de bem, até sábado passado ouvimos essa palestra sobre o homem de bem, que tantos conhecem lá no capítulo 17, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente que esse homem que desperta muito alto. Agora já fechou a porta, pode continuar. Eles se escutam muito. Posso continuar? Isso se chama, o que vocês perceberam? Vamos aproveitar essa ocasião. De minha parte eu estaria nervoso, perdido, não saberia mais continuar. Pelo contrário, isso despertou a minha consciência para mais responsabilidade. Observem e observem-se. Ouviram o que acabei de dizer? Observem e observe-se. É o dedo que você aponta, um para cima, outro para diante, como todo mundo já sabe, 3 para si. É o gatilho disparado para o despertamento. Mas continuando. Falávamos entre o certo e o errado, o bem e o mal, em tudo aquilo que é necessário, entre a honra e o desar, os infortúnios. Quando nós, amados irmãos, nós nos permitimos sucumbir sob o peso enorme das culpas, é porque ainda nós não despertamos. Dizíamos, antes da palestra, conversando com nosso irmão, muitos de nós ainda vivem sob o peso dos atavismos, ou seja, das coisas que já foram do pretérito, das coisas que foram do passado. Assim como se ouve, você só vive do passado. Já ouviram essa expressão? Quando precisamos viver do presente. E o presente é quando? Agora. É este. Aquele que nós estamos mais vivenciados. Mas a consciência, amados irmãos, pode ser treinada, como também ela é desperta pelo nosso esforço. Uma frase muito interessante diz assim: a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo e, por consequência, o bem de si mesmo. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e as responsabilidades perante a vida. Por quê? Porque nós somos herdeiros de todas as nossas experiências. E por sermos herdeiros, é que nós, etapa por etapa, degrau por degrau, vamos despertando e adquirindo o quê? Novos valores, frutos de novos recursos que nos são possibilitados. E essa aquisição da consciência, nós sempre sabemos que é um desafio da vida. Há uma comparação no livro de Joana d'Ângeles chamado Momentos de Saúde e de Consciência, em que ela trata, na primeira parte, sobre a saúde e na segunda parte do livro, especificamente, capítulo por capítulo, título por título, ela sempre coloca a palavra consciência. E a segunda palavra, ela vai colocando gradativamente, como sucedeu no capítulo que nós vamos abordar agora, em que ela fala que a consciência, diante dos desafios da vida, ela compara como uma empresa. E nós, na nossa vida,
constituirmos essa empresa e que precisamos, de uma forma muito segura, de uma forma capacitada, gerenciarmos essa empresa para que não venha falência. A nossa vida é essa empresa que nós somos responsáveis, e o pior, quando temos servidores, colaboradores, chamados funcionários, que conosco trabalham e que dependem do gerenciamento da nossa empresa. Não é assim que acontece? Nascemos e viemos sós. Com o tempo, fomos criando convivências. E essas convivências estabeleceram-nos contatos. E esses contatos com outros irmãos de caminhada propiciaram-nos também responsabilidades para com eles. Por isso que essa consciência também desperta o olhar para o outro, como o dono, o empresário, que tem para si a responsabilidade de dezenas de pessoas, diretas e indiretamente, ou quando tem uma empresa só ele, mas ele não é só. A empresa dele também prescinde de contatos. Daí as responsabilidades se expandem. E Joana d'Ângeles cria regras que eu denominei de um decálogo para um desempenho desse empreendimento. Eu acho que esses 10 mandamentos do bom empreendedor da vida faz com que a nossa consciência gradativamente vá despertando. Qual é o primeiro? Administra os teus conflitos. Só podia, né? Toda empresa tem crise. Toda empresa tem conflitos. E a nossa empresa é individual. Vivemos de conflitos. Vivemos de crises. E precisamos administrá-los. Mas dentro de nós há um chamado psicólogo interno, que é esse conflito que é inerente à própria natureza e que todos sofrem. E não há como. Administremos, pois, nossos conflitos. De que forma? Conscientemente, conhecendo-os. Segundo mandamento: evita eleger homens modelo, mulheres modelo para você seguir. Ela é tácita. Evite eleger homens modelo, mulheres modelo. A comparação mais simples é quando nós somos fãs de uma banda, fãs de um cantor, fãs de um compositor, fãs de um escritor, fã disso. E fazemos com que ele seja nosso referencial em tudo. Abro um parênteses para dizer: só temos um guia, só temos um modelo, só temos um norte a seguir, chamado Jesus. Este é inconteste, este é veraz, é verdadeiro. Este nós não caímos e tampouco sucumbimos diante das traições. Por quê? Porque os homens e as mulheres modelo também são vulneráveis, assim como nós. Então como é que eu posso eleger um homem, uma mulher como meu modelo, embora alguns dizem, mas meu pai foi, meu pai, minha mãe são meus modelos, mas são vulneráveis, são frágeis. Hoje é dia 13. Daqui 2 dias, faz 41 anos que o modelo que eu elegi partiu. Mas ele também era vulnerável. E também partiu. Mas deixou meu legado como pai de valores que nós, pelos modelos, conseguimos também trazer para nós. E daí vem a nossa escolha de elegermos os modelos que são vulneráveis, tais como nós, para que sejam salvo-conduto na nossa caminhada. E não modelos errados. Observe. Que modelo é esse que eu elejo? Que bebe todas, fuma todas, cai na drogadição, compõe letras prejudiciais, escreve coisas que corrompem, age de tal forma que não é modelo. Então como é que posso elegê-lo como meu modelo?
Não é seriedade? Terceiro, concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Ou seja, honra-te com esse esforço de melhorar sempre, sem desânimo, sem tristeza. E ela acrescenta: se erra, repete a ação. Se acerta, continue a caminhada. Observe, se você errou, corrija. Se você está acertando, vá em frente. Que coisa linda. Quarta, não te evadas, ou seja, não fujas do enfrentamento de problemas. Os problemas são exatamente esses, para serem enfrentados. Quantos problemas você tem na vida? Vai. Quantos problemas você tem na vida? Eu só consegui colocar um. Você já encheu a mão? Eu só coloquei um. Estão curiosos para saber? Eu ainda não me conhecer suficientemente. Este ainda é um grande problema. A partir do momento que eu me olhar, me conhecer, me descobrir, eu vou ter a certeza que não será um problema tão grande. Então eu também não vou me evadir, não vou fugir. Quinto, reaja à depressão. Trabalhe sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Chapoletada. Mas o que tem a ver com a consciência? Nossa, tem tudo. Trabalhe sem depressão, mas também sem autopiedade. Não se coloque como coitadinho ou como coitadinha. Ninguém é coitadinho. O que você tem, e eu tenho, e nós temos, é nosso. Por mérito, fruto daquilo que fizemos, e nós os melhoramos gradativamente pela nossa transformação. Aí você diz: mas meu amigo, é fácil você ir na frente. É fácil você se colocar no meu lugar. Novamente, eu abro o Evangelho do meu coração e vejo e sinto Jesus. Jesus foi empático. Jesus foi estoico. Jesus foi magnânimo. Jesus foi tudo. Porque em cada um de nós ele se fez presente. Então ele sentiu nossas dores, como sente. Nos modelou, porque ele nos colocou como sendo o caminho. Então ele nos tracejou o rumo. Já nos deixou pronto o nosso norte. Mas nós ainda, fruto das nossas imperícias, inabilidades, incompetências, desaires, infortúnios, tristezas, mágoas, depressão, autopiedade, autocomiseração, é tudo autonegativo. Nós esquecemos de nos autoelevar, de nos autoconhecer, de nos autotransformar, de nos autoamar, para finalmente brilharmos. Observe o que é a consciência desperta, meus irmãos. Antes de começar a palestra, eu queria tomar no coração algumas pessoas que aqui chegaram, aflitas, necessitadas, carentes, mas roguei a Jesus que as abraçasse. Observem a nossa responsabilidade, amados irmãos. Pensem por caridade, colocando-se no meu lugar, falando sobre consciência. E você me pergunta: você já despertou? Sim. E precisa despertar mais? Sim. Até quando? Até o dia que eu for espírito puro. Até lá, vige ainda resquícios do mal, mas com menos intensidade.
ainda pensamentos não tão nobres e nem atitudes e comportamentos não tão nobilitantes e nobrecidos, que ainda carecem de despertamento. Mas eu não me olho com autopiedade. Vejo-me como uma criatura, filha de Deus, irmão de Jesus e, consequentemente, irmãos dos meus irmãos de caminhada. Então isso modifica esse meu despertar. Para eu caminhar com o 6º mandamento, tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Os teus piores problemas só pesam quando você dá o devido peso, o devido valor. Nada mais. 7. Nunca ceda lugar à hora vazia. Isso se chama preencher a mente, agitar o corpo, pôr as mãos em trabalho, os pés em caminhada e parar de nos acomodarmos preguiçosamente. Nunca dar lugar à hora vazia. Queridos, seria muito mais fácil escrever: não dê lugar a um minuto vazio. Mas ela colocou: não dê lugar à hora, 60 minutos. E também essa benfeitora nos diz: a mágoa, a violência, as agressões, que de você deixar descer da mente, você tem 59 minutos para não permitir que saiam daqui e cheguem ao coração. Porque depois de 1 hora vai ser muito difícil você tirar do seu coração tudo aquilo que você deixou e permitiu. Por isso essa hora vazia significa parar, não em meditação, mas parar em vazio existencial, parar em queixumes, parar em acomodação e autopiedade. Isso é muito importante, meus irmãos. Acordemos. 8. O que faça o bem. O que você fizer, faça o bem e faça com dedicação. Não preciso dizer nada. E 10, lembra-te de que és humano e o processo de conscientização é sempre lento, é degrau por degrau, é caminho por caminho. Por isso que essa responsabilidade, meus amados irmãos, é muito séria. E há uma outra coisa que chama a atenção, que essa responsabilidade e essa consciência jamais esclarecida, ela nos possibilita, pelo discernimento, o que eu vou discernir, ou seja, o que eu vou perceber. Isso está certo? Paulo de Tarso disse: tudo me é lícito. Não é verdade? Tudo. Qualquer coisa me é permitido. Ele estava certo. Sempre certo. Tudo me é permitido. Pensar, falar, agir. Eu poderia, nesse instante, deslocadamente mudar o rumo de minha palestra. Deus me livre. Mas como eu tenho consciência, a responsabilidade, então me dá o discernimento de saber o que é o certo, para logo em seguida como realizar. Observem bem, discernir é perceber, é ter consciência de dizer: isto é certo, isto é lícito, mas não me é permitido. Quando você tem consciência, então você sabe. Da mesma forma, como esta água contém só e tão somente energias, eu posso transformar em gotas maléficas, exatamente da forma como eu a retenho em minhas mãos, a forma com que eu esculpo nela, desculpa o termo, vou esculpindo na água
aquilo que eu desejo que ela seja. Deixo na água as minhas virtudes ou deixo na água tudo aquilo que é nefasto? Isso é consciência perante um simples copo d'água. Responsabilidade para com a natureza, responsabilidade para com a preservação da vida, responsabilidade e consciência que esta gotícula tão pequena pode me levar a uma tortura tão eterna quanto o rico e o pobre Lázaro. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo na água e toque a minha língua, porque vivia nos tormentos da consciência. Quando encarnado, nem sequer era permitido que o pobre Lázaro comesse das migalhas que caíam da mesa. Desencarnados, o rico encontrou quem? Lázaro, nos braços de Abraão, na glória, e ele chafurdado na crise consciencial. Observem bem, está no Evangelho. Observem bem que passagem singular, marcante, para que agora, lá do outro lado, eu não tenha mais a riqueza, o poderio, o mando e o desmando. Agora eu reconheço este pobre, que sequer eu permiti que comesse das migalhas. Agora eu lhe suplico que molhe apenas o dedo na água e venha tocar a minha língua para me dessedentar. Há comparação mais clara do que é a consciência despertada, meus irmãos? Entre quando nós estamos aqui, na Terra, encarnados, vivendo e convivendo conosco e com os nossos irmãos, não permitimos elevação moral, nem nossa, e tampouco daqueles que conosco caminham. Mas, desencarnando, é que vamos despertar o que eu fiz. Por isso é que se fala que esses fatores morais nos dão essa grande possibilidade desse despertamento, para que, compreendendo a nossa vida, consigamos também chegar a essa consciência mais lúcida e mais esclarecida. Logo adiante, no outro capítulo, que ela fala da responsabilidade moral, no site da Federação Espírita Brasileira, encontramos algumas referências, começando: o que é moral? Ele pergunta: o que é moral para a filosofia e o que é moral para o espiritismo? A definição é muito clara que a Federação Espírita Brasileira nos dá. Na filosofia, vou ler para não perder nada, é o conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. São esses valores, exatamente, que todos nós devemos fazê-los crescer, como devemos também incutir, ajudar as mentes das crianças, espíritos jovens ainda, um corpo jovem, a amadurecerem, adquirirem esses valores, para que universalmente sendo aceitos, também estabeleçam relações sociais, como a conduta humana seja sempre condizente com o bem e para o bem. Concorda? E o Espiritismo nada mais fez do que acrescentar o que é a moral. É a regra do bem proceder. Está lá na questão 629 do Livro dos Espíritos. É a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Está claro. Não falamos há pouco entre distinguir, discernir o que é o bem e o que é o mal. E ela continua na pergunta: funda-se na observância da lei de Deus, e o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então está claro,
o Evangelho como sedimentado na codificação de Kardec. Por isso que o comportamento também é uma atitude dessa riqueza. E ele pergunta mais adiante: quais as implicações espíritas e sociais da moral? Quais as implicações dessa moral? Melhoria integral do homem, plena realização. Sempre cai na mesma coisa. Melhoria integral. Então não é parcial, é integral. É 100% íntegro, correto. Você vai conseguir? O que vocês acham? 100%. Por isso que Jesus nos consola dizendo-nos: ai, Jesus, você é demais. Jesus é demais. Amo Jesus. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Então ele respondeu a pergunta. Como é que é? Plena realização. Melhoria integral. Até quando? Até chegarmos a espíritos puros. E até lá, vamos caminhando. Já estamos, seguramente, por o fato de estarmos aqui, quase todos nós, já na regeneração. Porque já não fazemos mais tanto mal, nem em pensamento. Deus me livre. Você não fala assim? Deus me livre de pensar mal. Então você nem quer pensar mal. Você já melhorou. Mas eu também não vou falar. Já melhorou mais ainda. Tampouco as minhas atitudes. Nossa, que lindas as minhas mãos. E para que servem minhas mãos? Tanta coisa. Uma delas é levantar, é impor as mãos, é dizer Deus te abençoe, é dizer vá na paz, é te dizer seja feliz. Eu te estendo as mãos do meu coração, aquela canção tão terna, quando diz: quem oferece rosas também deixa o perfume nas mãos. Quando você semeia o bem, faz o bem, a sua alma, inconteste, ficará perfumada. Qual a relação entre responsabilidade, dever, liberdade e compromisso e ato moral? A lei de Deus é a mesma para todos. Então não tem dever diferente. Um escritor espanhol, psicólogo, escreveu um livro, Os 4 Gigantes da Alma. Vocês encontram, é bem fácil. Ele fala do medo, da ira, do dever e do amor. O medo é negro, a ira é roxa, vermelha. O dever, ele diz, é incolor. E o amor é róseo, que é a cor do amor. Mas o dever é incolor, porque se responde à lei de Deus. Está na questão 636. A lei de Deus é a mesma para todos. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, seja qual for a posição. A diferença, ele conclui, está no grau da responsabilidade. Observe que estamos atrelando entre consciência, responsabilidade e moral. No livro Rumo das Estrelas, a responsabilidade moral é uma das características evolutivas do ser, e a consciência de reconhecer-se autor de seus atos e sofrer suas inevitáveis consequências. É esse despertamento. É reconhecer que nós somos autores e responsáveis dos nossos atos. Mais adiante, num livro Gotas de Paz, muitas vezes somos conduzidos ao erro por falta de responsabilidade por nossos atos, e isso deixamos de evoluir moralmente. Observe a responsabilidade por nossos atos. Não devemos
Ele fala, grifa, não devemos atrasar a caminhada de ninguém. Devemos sim auxiliar sempre aqueles que precisam de nossa ajuda para evoluir. O que eu depreendo desse aconselhamento? De que não devemos atrasar a caminhada de ninguém. Pelo contrário, devemos sempre socorrer, ajudar a evolução de cada um, de quantos estão na nossa caminhada. Então agora vem uma reflexão. Qual a responsabilidade da minha consciência? Quando você despertar e você começar a perceber, a discernir, a ter a clareza, porque você é dono do seu pensamento. Observe? Deus nos facultou, pelo livre arbítrio, sermos donos do nosso pensar, do nosso agir e do nosso falar. Agora, se somos donos, somos responsáveis e temos o livre arbítrio, então quem é nosso algoz? Quem é que vai nos condenar? Deus? Não. A justiça e o amor de Deus está sempre no livro dos Espíritos. Justiça de Deus. E aí ela é tão clara que nos possibilita a reencarnação. Pelas reencarnações possibilita-nos acertos, refazer caminhos, é ou não é verdade? Quando erramos, tornar a refazer e melhorarmos. Observe o quão é importante a responsabilidade para conosco e para com aqueles que estão na nossa caminhada. Queridos, se essa responsabilidade é minha, então eu não vou lançar no colo do outro a responsabilidade que é minha. Quando eu despertar, eu já não serei mais capaz de dizer, não fui eu, quando na realidade você foi. Quando tivermos a coragem de dizer, fui eu. Observe a diferença. Isso se chama consciência acordada. Isso se chama aquilo que nós definimos. O que é a consciência? É a voz da alma. Não foi assim que iniciamos? É a voz do nosso espírito nos conclamando. Cresça, meu irmão. Vá para frente. Caminhe. Mesmo que haja dores, sofrimentos, lágrimas, murmúrios. Continue. O que hoje são dores, amanhã são alívios. Amanhã são esperanças. São os sóis que despertam e nos despertam tantas vezes ao amanhecer, mas que transviados ainda pelas sombras da negritude da nossa consciência, porque não a aclaramos com esse discernimento, nós não percebemos que o dia está claro. Colocamos blackout nas janelas, dormimos com óculos escuros ou vedação dos olhos e acordamos querendo enxergar luz, com blackout escuro nas janelas, com olhos vendados e o pior, com a nossa alma ainda enovelada por essas teias do mal pensar, do mal falar e do mal agir. Construamos, pois, o bem, mas não o bem que está longe, o bem que está dentro de nós. Façamos o que Jesus nos recomendou: transformar o homem, a mulher, velhos, não é jogar fora, é transformar aquilo que eu trago milenarmente em novas possibilidades, de uma consciência mais livre, de uma consciência melhor, de uma responsabilidade moral melhor, para que o mundo seja melhor, porque eu melhorei. O mundo, a consciência cósmica agradece porque eu estou despertando, porque eu me modifico, porque eu estou a cada dia melhor.
Que Deus nos abençoe. Obrigado.